Muito bom dia a todos, que Deus abençoe demais a sua vida em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Diga comigo assim: Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Bata no seu peito e diga: eu sou essa pessoa. No ano de 2023, o Senhor tem nos levado a um crescimento e a um progresso extraordinário. Ele tem nos feito crescer e tem mostrado em detalhes o quanto uma pessoa que depende dele, que confia na sua palavra, pode viver coisas inéditas por simplesmente depender dele acima de todas as coisas. E Deus está nos levando ao nível de intimidade e de comunhão íntima e pessoal. Porque é o que tem faltado na vida de muitas pessoas. Essa entrega, essa comunhão, a certeza de que Deus traz para a nossa vida algo novo, inédito, poderoso, é o que muitas vezes falta na vida das pessoas. Elas se envolvem com os problemas, se envolvem com tantas questões, mas se esquecem da coisa certa. Mas a palavra do Senhor nos garante que Ele é poderoso para tornar grande e forte qualquer pessoa. Então diga mais uma vez, diga: eu sou essa pessoa. Que pessoa? Grande e forte, valente, corajosa, cheia do Espírito Santo, ousada e acima de tudo, o quê? Dependente dEle. Porque você vai depender, você vai se entregar, você vai confiar, você não vai deixar que os obstáculos da sua vida sejam maiores do que a fé que há em você. Você não vai parar no meio do caminho, porque ainda existe uma caminhada poderosa para você. A vida que o Senhor reservou para você é uma vida regada de grandes realizações. Mas nós sabemos que na vida existe o forte, mas também existe o fraco. O fraco é aquele que murmura, o fraco é aquele que questiona, o fraco é aquele que se esquece de tudo que Deus já fez por ele, e esse não é o caminho que Deus reservou para você. O fraco é aquele que se esquece de tudo que Deus já fez por ele e não consegue, diga, não consegue depender de Deus. Mas como assim? O fraco é aquele que quando se depara com um problema, com uma adversidade, está se entregando às emoções, está se entregando ao medo. Ah, será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Será que eu vou chegar lá? Não, você vai chegar lá. Porque o poder e a unção que Deus tem derramado sobre a sua vida é uma unção de domínio, é de governo, é de autoridade, e você tem a capacidade, o poder para ir além. Você não vai parar agora, porque o ano de 2023 está quase terminando. Você já construiu muitas coisas, e muitas outras ainda serão realizadas, se você ficar com aquilo que você sabe que tem que ficar, com as direções que o Senhor tem te dado, com aquilo que Ele tem falado com você, tem mostrado acerca da palavra. Ele não vai deixar de forma nenhuma de estender as mãos e te ajudar. Ele vai te levar a um nível mais alto, Ele vai te colocar em uma posição de honra, e você precisa se colocar na condição de forte. Você precisa decidir, porque aí dentro de você há um gigante, há um espírito de coragem, há uma fortaleza, ela só precisa ser aflorada. Você não tem que temer a nada, porque Deus, Ele reserva para você um futuro de grandes realizações, e não há por que parar e temer por absolutamente nada. Diga assim comigo: o forte é aquele que confia. Diga: o forte é aquele que se relaciona. O forte é aquele que vai a Deus. Eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou vivendo um momento difícil da minha vida. Não, mas agora eu decido que eu vou confiar em Deus e vou depender dEle, da sua palavra. Porque somente Ele pode trazer e dar aquilo que eu preciso. Somente Ele pode me dar o socorro, a ajuda,
o alicerce, somente Ele. E aí você se lembra de um dos personagens que para mim é um grande exemplo, além do apóstolo Paulo, Davi. Davi passou por muitas questões. Davi foi aquele rejeitado, abandonado, desprezado pelo próprio pai e pelos seus irmãos. Mas Davi foi o homem que disse que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Davi foi o homem que usou com propriedade essa expressão, porque Davi viveu essa realidade, e é isso que o Senhor traz para você. Essa realidade que Ele quer te levar, e Ele pode tornar você uma pessoa valente, corajosa e cheia do Espírito Santo. Basta você acreditar, em nome de Jesus. Bom, nós vamos falar de dois irmãos gêmeos, mas que infelizmente tinham um caráter deformado. E quando nós falamos de caráter deformado, nós estamos falando principalmente do caráter de Esaú. Um homem problemático, um homem com os seus costumes, um homem com tantas incertezas, mas tanto Esaú como Jacó, eles eram netos de Abraão, eles tinham ali uma descendência poderosa, eram filhos de Isaac. E o que eu não posso deixar de ressaltar é que tanto Esaú como Jacó, diga comigo, eles foram desejados. Porque recentemente, nos dias atuais, as pessoas elas usam como uma desculpa, né? Ah, mas eu não fui desejado. Ah, eu não fui esperado. Diferente desse caso. 20 anos de união, 20 anos de casamento, a mãe desses rapazes viveu estéril. 20 anos de união, ela não podia gerar filhos. 20 anos de relacionamento, ela não teve condições de ter os seus meninos, mas depois a sua madre foi aberta. E aí você encontra duas pessoas que desde o ventre receberam o Senhor, mas que na vida, no cotidiano, não tinham nada de relacionamento. Não havia comunhão, não havia intimidade, não havia a entrega de ambas as partes, não tinha isso. Porque é o que muitos precisam entender. Quando não há comunhão, quando não há entrega, quando não há relacionamento, também não haverá mudanças. Quando eu não conheço a Deus no meu íntimo, quando eu não entrego tudo que eu preciso a Deus, eu não terei uma vida diferente. Enquanto eu vivo como Esaú, como um orgulhoso, alguém que vivia sobre um alto nível de arrogância, uma maturidade inconsequente, porque quando você se lembra de Esaú, você deve se lembrar de uma pessoa inconsequente. Todas as suas decisões eram tomadas de forma inconsequente e emocional. Você não pode se esquecer disso. Alguém que tinha muito, mas que perdeu tudo que tinha pela falta de caráter e temor a Deus. Quando você se lembra de Jacó, né, o interessante é que no início Jacó fez jus do próprio nome, né? Jacó significa o enganador, o usurpador, o mentiroso, trapaceiro e assim sucessivamente. E Jacó, queridos, ele aprendeu, levar vantagem. Quantos de nós, quando vivíamos lá fora, envolvidos com muitas pessoas, com pessoas erradas, em uma mentalidade completamente passiva, de forma sutil, talvez não tínhamos o mesmo comportamento de Jacó. Porque Jacó, ele aprendeu a levar vantagem, ou seja, Jacó era um tirano. Ele se aproveitava ali do momento emocional das pessoas. Ele analisava, Jacó fazia uma análise
de como as pessoas estavam, para ele poder dar o bote, para ele poder ali entrar e tomar aquilo que no caso do seu irmão valia mais do que tudo. O tipo de pessoa que provavelmente ficava estudando as pessoas, analisando muito bem o momento certo de agir. E nós temos que analisar quem temos sido, para então podermos mudar um padrão. Aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, a Bíblia diz assim, ó, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Olha o peso e a responsabilidade que esse homem carregou sobre si. Que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora focasse a bênção com lágrimas. Meus queridos, a primogenitura era algo muito sagrado e potente. Algo que por conta de estar focado em algo físico, no seu estômago, Esaú perdeu. Esaú desprezou, diga desprezou, algo santo. Ele desprezou. Ele tratou como menos. Aquilo que era algo como uma grandeza para ele. Uma responsabilidade, uma honra. Algo que o levaria sempre a ser o chefe dessa família. Algo que quando fosse separar a herança, ao invés da herança ser dividida em apenas duas partes, ela seria dividida em três, porque duas partes ficariam com o primogênito, que no caso seria Esaú. Ele era aquele que teria nas mãos a responsabilidade, a liderança da família, mas que desprezou algo sagrado, profanou aquilo que foi colocado nas suas mãos, deixou passar. Diga, perdeu a maior oportunidade. No versículo 17, na parte C do versículo, bem aqui no finalzinho, diz assim, ó, embora focasse a bênção com lágrimas. Mas sabe que tipo de lágrimas era essa? De remorso e não de arrependimento. Esaú não se arrependeu. Não houve arrependimento em Esaú. Não houve mudanças. Ele até chorou, mas ali não havia uma mudança profunda no seu caráter. Algo que o levaria realmente a um outro nível. Algo que o levaria a se aproximar de Deus e ter a vida mudada, crescimento, progresso e avanço. Diga comigo, Esaú não se arrependeu. Gênesis 25, no versículo 29, diz assim, ó, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Preste atenção, lembra que eu falei da análise de Jacó? Como ele agia de forma sutil, como ele analisava as pessoas que estão ali. Ele viu que o irmão dele tinha acabado de chegar da caça, estava ali naquela euforia, estava cansado, estava com fome, e ali ele lançou a isca. Eu posso até te dar, mas você tem que me dar primeiro o seu direito de filho mais velho. Você tem que me dar primeiro aquilo que
é valioso. Esaú não via assim, mas Jacó via. Todas as vezes que algo vier até as minhas mãos, até as suas mãos, e você tratar como desprezo, e você deixar passar, isso será colocado nas mãos de outra pessoa, porque sempre terá alguém que vai olhar com outros olhos. É ou não é? Sempre terá uma pessoa que terá um olhar maior para aquilo que está nas suas mãos. Porque hoje, não, isso, imagina, perder isso, de que me vale? Tanto que ele vai usar essa expressão. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Olha a maldita das emoções agindo aí. Eu estou quase morrendo. Diga-se comigo, de que me vale esse direito? Me vale de nada. Eu sou apenas o mais velho. Para mim isso não significa nada. Eu estou com fome. Eu quero alimentar a minha carne. Eu quero saciar as minhas emoções. De que me vale isso? Isso vai alimentar-me? Não vai. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Primeiro que ele lançou uma sentença pelo seu destino aqui. Segundo que nesse tempo, meus queridos, quando a pessoa jurava, não era simplesmente algo da boca para fora, não. Era algo que tinha peso. Então, mais uma vez, olha Jacó usando da sua expertise aqui, né? Jure primeiro. Então, ele fez um juramento. No 34. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu, desculpe-me, e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú, vamos juntos, desprezou o seu direito de filho mais velho. Deus, ele coloca algo nas nossas mãos. Deus nos presenteia com algo. E o que é que estamos fazendo com isso? De que maneira estamos usando o que Deus colocou nas nossas mãos? Estamos sendo pessoas que dependem dEle, da sua palavra, que independente de qualquer coisa vão confiar, não vai largar. Ah, mas porque fulano disse e está tentando tirar minha bênção, roubar de mim? Não, eu sei o porquê eu estou aqui, o porquê Deus me chamou. Eu sei que as bênçãos que Ele reservou para a minha vida são coisas inéditas, extraordinárias. Vai muito além daquilo que eu possa fazer e realizar, porque se eu não confiar em Deus, se eu não depender da sua palavra, acabou. Mas eu não vou entregar, eu não vou desprezar o que Deus está colocando nas minhas mãos. Olhe para quem está ao seu lado e diga: não despreze aquilo que Deus está te confiando. Porque sempre aquilo que Deus confia nas suas mãos é algo grande. E você tem que se lembrar que aqui, ainda no versículo de número 30, diz: por isso também foi chamado de Edom. Edom, ele acabou se tornando ali, Esaú acabou se tornando o pai dos Edonitas, que foram os inimigos mortais do povo de Deus. Olha a tragédia. Olha o tamanho da destruição. Como eu disse, ele nunca se arrependeu de verdade, as lágrimas não eram de mudança, mas sim de remorso. Jacó se aproveitava daquele momento. Ele estava de olho no que o irmão dele tinha, tanto que ele pegou, tanto que ele tomou. E esse tipo de expressão, de que me vale isso? Eu estou com fome. Isso mostra um desrespeito para com o que ele tinha. Será que existem pontos aí na sua vida
que Deus entregou para você e talvez você esteja desprezando, você esteja entregando e deixando isso passar? Será que existem pontos na sua vida que estão passando porque tempo é vida e você pode até estar perdendo a sua vida, o seu tempo com coisas tão insignificantes, mas não dando valor para aquilo que realmente importa? Com essa expressão, ele selou para sempre o seu destino e condenou com as suas próprias palavras o destino dele. Ontem eu ainda dizia, novamente, acerca do poder da língua. A nossa boca, a nossa língua, ela tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de amaldiçoar. Aqui ele selou, ele colocou uma sentença sobre o destino. Antes de ele usar essa expressão, até tinha jeito para ele. Até tinha condições daquela situação ser mudada. Depois dessa expressão, já não tinha mais jeito. E você precisa analisar. Será que tem pontos aí na sua vida que por conta do que você está falando, do que você está declarando, você não está atraindo para a sua vida algo que depois você não terá estrutura para carregar? Será que você vai dar conta de tudo que está saindo pela sua boca? Porque isso vai ter um efeito. E nós vamos nos aprofundando na palavra, e nós vamos vendo Esaú, um cara que fazia de tudo para desestabilizar as pessoas ao seu redor. Um cara que fazia de tudo para tentar afetar as outras pessoas. Na nossa vida, nós encontramos pessoas assim, não é mesmo? Elas fazem de tudo para afetar, para chamar atenção, para tentar desequilibrar. Mas sabe o que elas não conseguem ver e entender? Diga comigo, elas estão atrasando com o próprio, o quê? Destino. Era o que Esaú fazia. Ele lutava para desestabilizar o pai, ele lutava para desestabilizar a família, ele fazia de tudo para arrumar uma confusão, uma encrenca, tipo de uma pessoa fracassada, típico de uma pessoa pequena interiormente, típico de alguém que não tem segurança na vida, mas que não via que ele estava afetando a si mesmo. Um homem doentio, e aqui no Gênesis 28, é o que nós encontramos, 28:6. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó, e o havia mandado a Padarã, para escolher ali uma mulher, e que o abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com a mulher cananeia. Aqui foi um gatilho. Ué, meu pai não quer que você case com uma mulher cananeia, agora que eu vou mesmo. Agora que eu vou pirraçar, eu vou entrar nisso, eu vou procurar uma mulher cananeia, eu vou colocar mais um problema aqui na minha vida, eu vou pegar mais um problema com as minhas próprias mãos, só para usurpar, só para dizer que eu sou grande, que eu posso. Não porque eu posso fazer. Coitado. Coitado na vida. No 7. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú, que seu pai Isaque não aprovava as mulheres, olha só a mentalidade. As mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Ele lançou uma sentença sobre a vida sentimental dele.
Ele já tinha 2 mulheres que nada lhe acrescentavam. Ele já tinha 2 fardos sobre ele. Ele foi lá e pegou mais um, no intuito de ferir o seu pai. Mas vamos parar para pensar. Vamos pensar. Quem que estava prestes a morrer? Responda para mim. Não era Isaac? Não era o pai dele? Não estava prestes a falecer ali? Quem que teria que suportar? Quem teria que ficar com aquele fardo na sua linha genealógica, com aquela linha de destruição, de tragédia, de fracasso? Não era Esaú? Mas é o que o diabo faz com as pessoas. Ele leva elas a um nível de cegueira tão grande que elas não conseguem perceber que elas estão atrasando com a própria vida, com as escolhas que elas estão fazendo. O intuito dele era ferir a família, era pesar o pai, porque ele viu aqui, está claro quando diz: percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava. Peraí, meu pai não aprova uma cananeia, mas é agora que eu vou pegar. É agora que eu vou me relacionar. É agora que eu vou entregar. O pai dele ia morrer. Mas ele que ia ter que ficar com isso. Cuidado para você não se envolver com as pessoas erradas. Cuidado para você não se relacionar com pessoas que vão te levar ao buraco. Cuidado para você não se entregar aos seus próprios desejos e vontades. Cuidado para você não se tornar um Esaú da vida, onde a palavra está falando, onde Deus está te dando a direção, dando a você a clareza, e você simplesmente não dá ouvidos e deixa isso passar, e vai declinando com a sua vida, vai se afundando. Porque Deus é um Deus misericordioso, Ele ama você, e Ele quer a sua vida crescendo, Ele quer a sua vida avançando. Ei, Deus quer que você floresça. E um comportamento e um temperamento impulsivo, imaturo, diga comigo, não pode existir. Não pode o quê? Não pode existir. Não pode existir na minha e na sua vida, isso tem que findar. Um ponto final deve ser colocado para que um novo tempo se inicie. Queridos, o problema não é errar. Quem aqui já errou? Quem aqui já se arrependeu de escolhas? Levanta as 2 mãos. O problema não é esse. O problema é você insistir no mesmo erro. Quando está aqui, na cara, isso aqui é errado, mas a pessoa vai lá e pega. E continua. E ela vai levando a vida dela. Vai dando voltas da mesma montanha. Vai pegando problemas com as próprias mãos. Ei, chegou o momento da chave virar. Tem coisas que não são para você. Tem um tipo de mentalidade impulsiva, arrogante, orgulhosa, que tem que mudar em nome de Jesus. Para que verdadeiramente algo novo comece a acontecer. Para que uma mudança no caráter comece de uma vez por todas a surgir. Os problemas na vida de Esaú não o tornaram um homem melhor. Mas diga comigo assim, ele se tornou ainda mais amargo. Aí tem aquela expressão, né? Se fulano tiver um problema na vida ali, ele muda. Tem gente que tem problema. Não é falta de problema, não. Mas é um problema atrás do outro, que o torna essa pessoa ainda mais amarga. A personalidade dessa pessoa é a personalidade de Esaú. Que tinha tantos problemas, mas era um homem irresponsável e amargo. Esaú não mudou, ficou cada vez pior. E aí passou uma ideia doentia pela cabeça dele, não passou? Qual ideia? Matar o seu irmão. Destruir com a vida do seu irmão. Aí começa a trajetória de Jacó. E aí Jacó teve que fugir. Jacó teve que sair, teve que ir para outro lugar.
Mas sabe quem também pagou um preço muito alto? Rebeca. Aí eu brinco, né? Não adianta as mães dizerem, mães que estão aí me acompanhando, que não tem um filho mais predileto, que aqui a Bíblia fala que claramente Rebeca amava mais Jacó do que Esaú. Brincadeiras à parte, viu, mães? Mas é o que a Bíblia mostra aqui. Mas Rebeca sofreu tanto que, além de ela perder um que já era doido mesmo, de nascença, já tinha seus problemas ali, ela perdeu Jacó também. Teve que sair fugido. Porque o irmão o ameaçou. E ele sabia. Um já não tinha juízo. O outro teve que fugir. E Rebeca sofreu. E Rebeca padeceu ali. Porque pensa para uma mãe, né? Perder. Embora gostasse mais de Jacó, certamente tinha sim algo ali por Esaú. Porque afinal de contas era o filho dela. Não é mesmo? E naquele tempo, para uma mulher, aquilo era um preço muito alto. Mas aí Jacó foi para longe da sua família e ali algo começou a mudar. Gênesis 29, 20 diz assim, ó. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Quando uma pessoa se apaixona, a pessoa começa a ficar meio boba, né? Trabalha 7 anos e parece que eram dias. Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Olha os papéis sendo trocados. Olha as coisas voltando. Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Mas isso ele não falou para Jacó. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcia com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Aqui começa o primeiro baque na vida de Jacó. Aqui começa o primeiro grande desafio dessa trajetória deste homem. O homem que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas não de forma íntima, mas que a partir deste momento começou, diga comigo, a se relacionar intimamente com Deus. Chega fugitivo, encontra uma moça bonita, se apaixona por essa mulher, trabalha 7 anos por ela e diz que parecia como dias, porque estava ali naquela euforia, aquela paixão, aquela coisa. E de repente encontra uma pessoa pior do que ele. Labão. Louco, desesperadamente, apaixonado, gostava muito. Aceitou trabalhar mais 7, então se tornaram 14 anos. Teve quem ele quis. Tanto queria. Mas no início ele foi, diga lesado, diga enganado, da mesma forma como ele fez com quem? Cuidado com o que você faz na vida das pessoas, viu? Cuidado com o que você planta, isso vai voltar. A semente que você planta, uma hora, ela volta. Mas sabe qual que era a diferença entre
Esaú e Jacó, diga assim comigo, quebrantamento. Diferente do orgulho que Esaú tinha, Jacó era um homem quebrantado. Lá dentro ele começou a entender o porquê tudo isso estava acontecendo. Ele começou a perceber, ele teve uma percepção do porquê aquilo estava acontecendo por ele. Simplesmente por aquilo que ele havia plantado, aquilo que ele havia feito. Aquele voto, aquele casamento não podia ser quebrado. Ele tinha que continuar, tanto com Lia, mas ele precisava continuar trabalhando para ter Raquel. Foi roubado, se sentiu frustrado, enganado. Ele não queria Lia. Lia não atraía Jacó. Mas ele teve. Ele recebeu Lia. Lia talvez não era uma mulher tão atraente assim. Mas por ter enganado seu irmão, ele viveu o mesmo momento. A mesma coisa. E sabe qual foi a salvação de Jacó? O voto que ele fez. O voto que ele fez com Deus. A aliança que Jacó fez. Quando ali ele prometeu dar o dízimo de tudo. Ele prometeu que se ele enriquecesse, se ele prosperasse, se ele fosse abençoado, ali ele daria o dízimo. Ali ele iria entregar tudo. Esse voto não foi revogado, porque Deus se lembra de cada palavra que sai da mente da sua boca. E uma vez que o Senhor promete algo para mim e para você, Ele é fiel para cumprir. Uma vez que o Senhor prometeu, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Ele vai dar algo extraordinário. Sim, Ele vai, porque o poder está nas mãos dEle. O pensamento de Jacó nunca foi de matar Labão. Ele poderia ter esse pensamento, não poderia? Porque foi o que Esaú teve. Mas não. A mentalidade dele era diferente. Foram 20 anos nas mãos de Labão. E um sujeito sem piedade. Um sujeito sem um pingo de noção das coisas. Mas diga comigo, foi um processo. Diga de novo, foi um processo de tratamento. Foi um processo de cura. Diga, foi um processo de libertação. Ali ele arrancou aquele homem sem caráter. Ali ele tirou aquele caráter deformado, dia após dia, ele foi se aperfeiçoando. Ele foi mudando. Ei, Deus só pode trabalhar com pessoas que aceitam ser lapidadas por Ele. E aqui Jacó aceitou ser lapidado. Jacó aceitou o processo. Tem processos na minha e na sua vida que eles vão passar. É apenas uma fase, mas espera aí, você está aceitando o processo? Você está passando pelos processos? Você consegue reconhecer e identificar o que precisa ser mudado? Porque é necessário isso. Quando uma pessoa aceita passar pelo processo, Deus a promove de uma forma extraordinária. Porque Deus só pode usar pessoas que passam pelos processos. Ele não usa alguém que não deixa ser trabalhado e lapidado por Ele. Ele não usa alguém que não tem intimidade, comunhão, relacionamento. Diga assim comigo, naquele processo. Diga mais uma vez, naquele processo, ele foi conhecendo a Deus. Ele foi se relacionando com Deus. Ele foi tendo intimidade. Você encontra, é que eu não vou ter tempo, mas fica como lição de casa para você. Leia Gênesis 31, do 6 ao 7. Ali você vai vendo um homem disciplinado, um homem cuidadoso, porque ele foi, em determinado momento, detalhando para Labão tudo o que ele havia feito por ele dentro do rebanho.
porque ele passou a entender o que ele deveria fazer. Deus foi colocando dentro de Jacó o que devia ser feito. Deus foi incutindo a coisa certa dentro de Jacó e ele foi dando abertura, e por isso as coisas foram começando a ser diferentes. Porque essa é a função do Espírito. Existem 3 funções do Espírito. Diga comigo: comunhão, intuição e consciência. A dificuldade começou e ali ele começou a buscar Deus. O sofrimento foi ali começando, mas o sofrimento foi para alavancar a vida de Jacó. Ali era a comunhão. Sabe quando você não quer estar num lugar, você pede para não viver aqueles momentos, você pede para não ter aquelas sensações, mas no fundo, você entende que você não deve sair de lá? Está difícil, mas eu vou continuar. Meu Deus, mas isso, Senhor, isso não está andando, isso não está crescendo, isso não está florescendo. Senhor, como que eu posso mudar isso? Senhor, me tira. Não, mas no fundo, algo me mostra, não saia, não abra mão. Isso mostra a intuição. E ali, por ter consciência, ele também tinha temor a Deus. E sabia que Deus estava no controle e estava comandando tudo. Mesmo Labão tentando prejudicar, mesmo Labão lutando com todas as forças para arruinar com a vida de Jacó, Jacó não era prejudicado porque Deus estava com Jacó. Deus passou a estar com Jacó quando Jacó passou a estar com Deus. Quando passamos a estar com o Senhor e a depender dele de forma íntima e pessoal, as coisas mudam. Você se torna mais forte. Deixe Deus trabalhar no seu interior. Deixe Deus se relacionar de forma íntima e pessoal consigo. Porque é o que Ele quer. Ele quer uma entrega. Ele quer relacionamento. Ele quer comunhão. Ele quer te ver crescendo, Ele quer te ver avançando, Ele quer ver você evoluindo, Ele quer ver as coisas da sua vida florescendo. E aí você vai aprendendo com os baques da vida e colocando Deus à frente, porque quando você coloca Deus à frente, quando você confia nele na sua palavra, nada tira essa confiança, essa certeza do seu interior. Porque você sabe que sabe, você sabe o voto que você fez, você sabe a aliança que você fez com Deus, e nada tira de você aqui, do seu interior, a coisa certa. E Jacó foi sendo transformado, Jacó foi vendo as coisas serem mudadas, mas ainda assim, diga assim, Jacó queria uma confirmação. Quantos de nós não somos assim, né? Senhor, me confirma algo. Senhor, me mostra algo. Senhor, eu quero ver algo. Eu ainda falava recentemente com uma pessoa. Como é que você acha que Deus vai falar com você? Você acha que Deus vai descer aqui num raio? Ô fulano, é isso, isso e aquilo. Não. Deus vai usar até mesmo a jumenta para falar com você. Como usou com Balaão. Deus usa de várias formas para falar, para mostrar para você. Você precisa estar atento ao que Deus está te mostrando, para que você não fique perdido. Jacó queria uma última confirmação daquela mudança extraordinária. Jacó queria uma confirmação daquela mudança espiritual. E tanto que ele teve. Vamos para Gênesis 32. Do 28 ao 30. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar.
respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Olha a oportunidade da mudança chegando. E na lata, ele respondeu, Jacó, respondeu ele. Mas eu quero aqui, eu não pedi para que eles separassem, mas eu quero ler aqui para vocês na amplificada. No 32, só para que vocês vejam aqui. Deixei aberto aqui, mas acabou até que fechando. No 28, 27 e 28. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele, em choque ao compreender, sussurrando, respondeu: Jacó, enganador, substituto, trapaceiro, vigarista. Então disse: não se chamará mais Jacó, enganador, mas Israel, o que contende ou luta com Deus, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Usurpador, enganador, substituto, sussurrando, Jacó. Ele estava ali numa batalha. Foi uma batalha ali que ele venceu. Porque, diga comigo, ele deu a resposta certa. A resposta certa precisa ser dada para que a mudança de nome aconteça. A resposta certa de se relacionar com Deus, de entregar tudo ao Senhor, precisa ser dada para que um novo tempo na sua vida comece a surgir. Deus está disposto a fazer algo novo, mas somente quando essa mudança começa a acontecer. E aí no 30, ele diz assim, então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda o quê? Estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Aí no 29, diz assim, agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. As situações podem ser grandes, as lutas, as dificuldades podem aparecer, mas o processo de mudança, ele vai aparecendo junto. E você precisa estar disposto a ir mudando e crescendo, e colocando Deus em cada detalhe, em cada mudança da sua vida, para que a glória dele comece a se manifestar. Para que a mão do Senhor comece a se estender e você vê as coisas sendo mudadas. Você encontra o enganador, o usurpador, o substituto, aquele cara com caráter deformado, sendo transformado por Deus. Tanto que Deus deu o nome dele para a cidade santa, não é mesmo? Israel. Olha a mudança. Olha o tamanho do crescimento. Olha o tamanho da bênção. O tamanho da graça que ele recebeu. Mas primeiro o processo precisou acontecer. E ali ele foi colocando Deus em tudo. E ali ele foi entendendo, ei, tem coisas que Deus está fazendo com que você entenda. Tem coisas que Deus está tirando da sua vida. E você precisa começar a ver. E dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor está me fazendo ver. E eu não vou voltar mais para aquele lugar de derrota, de fracasso, de maior destruição da minha vida, não, Senhor. Eu não aceito retroceder, eu não aceito parar, eu não aceito desistir, eu me levanto agora no meu espírito para lutar pela coisa certa,
para fazer aquilo que eu acredito, para que o meu nome seja mudado, para que as coisas na minha vida comecem a tomar um rumo completamente diferente. Porque eu sei que Deus tem algo grande. Eu sei que Deus tem boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada para te dar. E Ele está dizendo para você que pode mudar, que pode fazer. Você só precisa acreditar. Você só precisa confiar. Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para mudar. Ele dá a você grandes realizações, a oportunidade de mudança. A chave da sua vida só precisa mudar. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, nós precisamos de um Labão na nossa vida. Nós precisamos de uma dificuldade ali, de algo ali que vai tocar. Mas que vai tocar. E se você pegar e trabalhar em cima disso, e decidir mudar, as coisas passam a ser completamente diferentes. O que é que tem representado o Labão da sua vida? O que é que tem representado uma situação difícil? Você pode fazer isso mudar, isso ser diferente hoje, pois você só tem o hoje e o agora. E com isso se levantar e buscar por aquilo que realmente importa, pela coisa que realmente vale a pena. Aquele que chegou, meus queridos, sem nada. Para quem não se lembra, Jacó deitou numa pedra e ele ungiu aquela pedra. Depois Jacó volta com um rebanho muito maior do que Labão. E é isso que Deus tem para você. Se você se entregar, se relacionar, se você se doar, der tudo a Ele, de todo o seu coração, com a força da sua vida, dar a Deus aquilo que Ele está pedindo, deixar passar por esse processo de mudança, de rompimento, de crescimento, e deixar o Deus Todo-Poderoso fazer morada aí no seu interior e começar a mudar as coisas ao seu redor. Porque chegou o momento, e eu acredito de todo o meu coração, de que chegou o momento do enganador, do mentiroso, do usurpador, se tornar campeão com Deus. Chegou o momento das perdas, do fracasso, da derrota, ficar para trás. Porque ao entregar todo o seu caminho ao Senhor, aquele que não tinha nada, se torna um campeão com Deus. Você se torna um campeão primeiro aqui, no seu interior. E você vai se relacionando, e você vai crescendo, e você vai dando condições. E Deus vai te mostrando o caminho. E Deus vai te dando a direção. Chegou a hora de uma nova mudança. Um tempo de grandes realizações. E você pode viver. O campeão com Deus pode surgir. A coisa mais poderosa da sua vida pode começar a acontecer. E a batalha aqui, há muito tempo você esperava vencer. Você vai vencer se você entregar e não desistir. Não parar no meio do caminho. Mas dizer assim: oi, dá minha bênção. Eu não vou te largar enquanto você não der a minha bênção. Ô fulano, como é que você chama? Isso. Meu nome é Jacó. Não vou esconder não, meu nome é esse. Mas eu não aceito terminar os meus dias com esse legado, com esse peso da minha vida. Eu não aceito, eu me levanto agora. E eu decido mudar. Porque eu vou terminar os meus dias deixando saudade pelo legado de fé que eu vou deixar. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração. Com os olhos fechados e as mãos no seu coração. Fale com Deus neste momento. Vá até a Deus com a força da sua vida. Analise cada ponto que você precisa mudar. Cada uma das situações que você precisa definir.
algo que não está acontecendo, que não está fluindo, ei, Deus é poderoso para mudar isso. Deus é bom. E deu a Jacó a oportunidade da mudança. Entregue tudo a Deus. Se relacione com Deus. Deixa Ele mudar o caráter. Deixa Ele mudar as coisas. Deixe Ele fazer aquilo que Ele quer fazer por você. Deixe Ele tomar o controle da sua vida. Ei, talvez você esteja aí, você que está aqui comigo, você que está aí na transmissão. Talvez você não saiba lidar com a sua vida. Talvez você não esteja sabendo trabalhar da maneira certa. Deixe Deus cuidar. Deixe o Senhor cuidar, deixe aquele que pode mudar completamente todas as coisas. Fazer algo diferente. Porque durante todo esse tempo, você viu que não funcionou dessa maneira. Deixe Deus trabalhar por você. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe Deus trabalhar nos detalhes em você. Deixe Deus mudar o seu caráter em nome de Jesus. Deixe Deus tirar aquilo que não acrescenta, para que um campeão, uma campeã nasça e as coisas comecem a florescer em nome de Jesus. Deus tem crescimento para você. Deus tem progresso para você. Deus tem vida longa para você. E chegou o tempo de todas essas coisas serem mudadas, situações serem definidas. Acabou em nome de Jesus o tempo de Jacó. Acabou esse tempo de Esaú. Ele fica para trás. E o tempo de Israel, crescimento, progresso, avanço se inicia. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu declaro, meu Deus, pessoas transformadas, um povo, meu Pai, que acredita, que confia na sua palavra, um povo que depende do Senhor, um povo que se entrega, um povo que vai além, um povo, meu Pai, que se doa inteiramente pelo Senhor. Eu declaro, meu Deus, uma igreja que se posiciona, um povo que vai, Senhor, em busca do que acredita e deixa o Senhor fazer uma boa obra, mudar o espírito, mudar o caráter, mudar, meu Deus, a visão. Eu declaro, meu Deus, pessoas valentes, pessoas fortes, pessoas corajosas, que são capazes, meu Pai, de se quebrantarem diante do Senhor e fazer o que é preciso para que a mudança, meu Deus, aconteça, para que um tempo de grandes realizações, para que uma virada, meu Pai, surpreendente, em nome de Jesus, se inicie, Senhor. Eu declaro pessoas fortes, pessoas poderosas, pessoas saradas, pessoas livres. Eu declaro, meu Pai, o fim para o tempo de escassez, para o tempo de miséria, Senhor, para o tempo de destruição, Senhor. Eu declaro um fim para o tempo de derrota, Senhor. E eu abençoo cada vida, eu abençoo cada coração, e eu declaro em nome de Jesus, que do interior dessa pessoa há um rio que flui e leva ela a prosperar, e leva ela a crescer, e ela vai alcançar as suas bênçãos. Ela vai, meu Pai, ver as coisas completamente diferentes. A glória, a unção, o poder, a vida sobre ela, e aquilo, meu Pai, que ela se propor a fazer, vai prosperar. Isso vai ser mudado. Um tempo, meu Deus, de grandes definições, e ela vai aprender, meu Deus, com os processos. Ela não vai deixar mais, Senhor, porque só uma pessoa que passou por um processo difícil na vida e que venceu, entende, meu Deus, o quanto isso é valioso.
Eu abençoo a igreja, Senhor. Eu consagro cada vida ao Senhor. Cada um desses pedidos, meu Pai, colocados para oração, eu consagro em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida e declaro a vitória da igreja, a vitória do povo, Senhor. Eu quero o povo crescendo, o povo avançando, o povo indo além, um povo que te ama, meu Deus, acima de todas as coisas, um povo que confia, um povo que depende, um povo que não se entrega, mas que vai, que luta, que persevera e que alcança todos os obstáculos, vence todos e olha para os gigantes e diz: você é mais um no qual eu vou destruir. Abençoa a igreja, Senhor. Levanta o nosso povo com poder e que essa palavra, Senhor, tenha tocado e falado profundamente aos corações. Que Esaús, meu Pai, estejam sendo destruídos, descobertos e tirados para nunca mais voltar. E que Jacós estejam sendo livres da mentalidade, do espírito errado. E que vejam, Senhor, as coisas completamente diferentes. Em nome de Jesus. Eu consagro e abençoo a vida de cada um. E desde já, Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus. Amém, amém e graças a Deus, em nome de Jesus.